Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em Ribeirão Preto AM 1270 ou então pelos aplicativos Band Rádios, no YouTube e no Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quarta-feira, chegamos em dezembro, dia 1º. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante meu bugre, com fibra e Destemol. E o primeiro destaque é da equipe do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo certo e por aí, Marquinhos? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Hoje pela manhã, o presidente Ricardo Moisés confirmou que está muito próximo de um acerto com o técnico Daniel Paulista, já pensando aí na próxima temporada. Há pouco no CT, o Guarani entrou em campo com a equipe da Ferroviária pelo Campeonato Paulista Sub-20. E o Bugre, na partida de ida, quartas de final, perdeu por 3-0, hein, Júlio Nascimento? Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E agora o destaque da equipe da Ponte Preta, chegando com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Agora é oficial. Alarcon Pacheco não é mais o executivo de futebol da Ponte Preta. O anúncio foi feito no final da tarde desta quarta-feira. A possibilidade é que nenhum profissional seja contratado no início de 2022. Daqui a pouco vamos ouvir também Rodrigo Rosan, que é o técnico do time Sub-15 da Ponte, que hoje empatou em 0-0 com a Ferroviária pelo Campeonato Paulista da categoria. E torcedor da Macaca, se segura aí, porque daqui a pouco um raio-x completo das contratações, dos técnicos e das campanhas da Macaca nos últimos 4 anos. Após renovar com o Cruzeiro até 2023, Luxemburgo diz que o time mineiro deve encerrar a sua carreira. O técnico de 69 anos projeta o acesso na Série B no ano que vem para encerrar a sua trajetória no futebol. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. E o Palmeiras, Vinícius Bueno. Vitória por 3-1 contra o Cuiabá ontem fora de casa, marcou mais 2 recordes na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O primeiro deles envolve a presença de crias da academia de futebol. O Verdão começou o duelo com 9 jogadores formados na sua base, o que é um recorde no século, já que apenas Kusevich e Matheus Fernandes iniciaram a partida sem serem atletas da base. O outro recorde
envolve as estreias de Kevin e Lucas Freitas. Com a presença desses dois atletas que entraram no segundo tempo, o Verdão teve 24 jogadores criados na academia de futebol, atuando pelo profissional no ano de 2021. É o maior número da história do clube na era profissional do futebol brasileiro, contando desde 1933. Após Júnior Todinho e Carlão, Santo André anuncia outro ex-bugrino. O zagueiro Luiz Gustavo também vai integrar o time do técnico Thiago Carpini no Campeonato Paulista. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Vamos lá, informações do São Paulo, Paulo do Vale. São Paulo segue viagem rumo a Porto Alegre, onde amanhã enfrenta o Grêmio desesperado 8 da noite, em busca de pelo menos um ponto para garantir matematicamente a permanência dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Rogério Ceni consegue novamente repetir o time dos últimos jogos. Tem peças à disposição, como por exemplo, Jonathan Caleri, que sentiu dores na coxa contra o Sport, porém participou normalmente das últimas atividades. Além disso, Caleri não corre mais o risco de ser suspenso pelo STJD após a expulsão contra a equipe do Flamengo. São Paulo fez um acordo e o atacante terá de pagar R$20 mil e pode disputar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Pulo Futsal perde para o Taubaté e se despede da Liga Paulista na fase de semifinal. O adversário do finalista Taubaté vai sair do confronto entre Dracena e Mauá. Corinthians. Salve o Corinthians. O Timão com João Paulo Capelanes. Atenção, o Corinthians inicia sua preparação para pegar o Grêmio nesta quarta-feira. Jogo que já tem mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Um jogo que, quem sabe, pode definir o destino, não só do Corinthians no G4 do Campeonato Brasileiro, mas também do rebaixamento do Imortal. Por um lado, o Corinthians não contará nem com Fagner, nem com Gabriel. Os dois jogadores estavam pendurados, receberam o terceiro cartão amarelo no último fim de semana, na vitória diante do Atlético Paranaense 1-0 na Neoquímica Arena. Então a tendência é de João Pedro, confirmado na lateral direita, e no meio-campo há uma expectativa ainda, sem poder contar com Cantilho, que só volta na próxima temporada, Juliano, jogador que vem se recuperando muito bem de dores na coxa, então a tendência não está descartada, é de Juliano, confirmado entre os titulares, talvez Duqueiroz ganhando uma sequência com o técnico Silvinho, mas caso camisa 11, Juliano não tenha condições de uma sequência, a possibilidade de Xavier iniciar a partida entre os titulares é bastante grande. No basquete, LeBron James testa positivo para Covid-19 e vai ficar em isolamento por 10 dias. Além do duelo em Sacramento, o LeBron James também vai perder 3 partidas dos Lakers na NBA. Santos. Agora quem dá bola é Fechando nosso giro, Santos com Isabelle Moraes. Os jogadores do Santos vão se reapresentar nesta quarta-feira, já começando a preparação para o confronto contra o Flamengo, que é só na segunda-feira da semana que vem, às 8 da noite, no Maracanã. Nesta quarta, vamos ter um panorama mais claro da situação física de alguns atletas. Caso do Felipe Jonathan, que deixou o campo contra o Internacional com dores no pubis, do Marinho, que tem dores na coxa, e também do Tardelli com um edema na coxa. Para a diretoria do Santos, alguns atletas sendo observados para a próxima temporada. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o técnico Fábio Carilli e ele falou que, claro, o zagueiro Eduardo Bauerman, do América Mineiro, o atacante William, do Palmeiras, são atletas interessantes, mas foi muito cauteloso com as contratações. Fato é que no que a gente observa de bastidor, são 2 jogadores que estão na pauta do Peixe e podem desembarcar em Santos para a próxima temporada. A gente está de olho em tudo isso e o Santos espera muito que o Edu Dracena, como personagem desse bastidor, possa ser fundamental, especialmente na contratação do William. Atacante de 35 anos, que pertence ao Palmeiras, tem contrato com o Verdão até dezembro do ano que vem. Não é uma situação fácil, mas é uma das prioridades do Peixe para a próxima temporada. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, abraço pra você, CH, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Muito obrigado, Júlio. Boa tarde a todos, em especial ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. Esse mês de dezembro tem muita especulação e é aí que entra o trabalho da gente, né? Mas hoje é quarta-feira, por exemplo, não tem bola rolando no Brasil. Ou tem os campeonatos mais periféricos, né? E de categoria de base. Hoje, por exemplo, não tem campeonato brasileiro nem da Série A, nem da Série B. Amanhã vai ter.
Faz falta, Júlio, o Campeonato Brasileiro da Série A, que termina na quinta-feira da semana que vem. Serão dias intermináveis. De qualquer maneira, continuamos aqui na expectativa da montagem dos times de Campinas. Tanto da Ponte, do Guarani e da Ponte. E muita especulação pela frente, caro Júlio. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um grande abraço para você. Bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque, CB? Oi, Júlio, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. O Cruzeiro assinou para transformar o clube em clube empresa, admitindo, portanto, uma nomenclatura que, segundo os dirigentes, podem salvar a equipe do Cruzeiro, que tem uma dívida praticamente impagável na ordem de mais de R$1 bilhão. Esse modelo que já foi adotado por outros clubes no futebol do Brasil, caso do Botafogo de Ribeirão Preto, tradicional clube do interior do estado de São Paulo, que inclusive pertence à cidade onde o AM 1270 da Rádio Bandeirantes cobre, transformou o clube em clube empresa. 29,9 bilhões é o PIB da região de Ribeirão Preto. A cidade tem 694 mil habitantes. Botafogo S.A., empresa criada para administrar o clube. A Trex Holding aplicou, quando assumiu o Botafogo, R$8 milhões e ficou com 40% das ações dessa empresa S.A. Estou, assim, expectante para saber qual será o modelo adotado pela equipe do Cruzeiro. Com uma dívida enorme e sem possibilidade até de montar times para disputas de campeonatos, onde o Cruzeiro jamais imaginou que estaria, que é o caso da Série B, pelo segundo ano consecutivo e sem sequer ao menos disputar a ponta de cima, está neste momento achando e acreditando de que esse caminho adotado pode levar de volta ao escopo quando transformou o time do Cruzeiro em um dos times mais importantes do mundo, em conquistas de títulos e também em revelação de jogadores. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. Futebol empresa é uma realidade que vai percorrer aí os clubes, principalmente aqueles que têm muita dificuldade em arrecadação. Mas, ao mesmo tempo, pode ficar pior se não for uma empresa idônea, se quem tocar os destinos do clube não tiver um mínimo de responsabilidade pela história do Cruzeiro, pelo brasão do Cruzeiro e, evidentemente, pela torcida do Cruzeiro. Então, tudo aquilo que significou no passado pode ir por água abaixo se uma empresa que vai assumir o Cruzeiro é uma empresa, por exemplo, igual àquela do Figueirense. O Figueirense chegou a dar WO, não compareceu para jogar numa partida contra o Cuiabá no ano passado, porque os jogadores não receberam, os funcionários também, e havia ali uma dificuldade muito grande de entender que a empresa que assumiu o clube iria saldar os seus respectivos débitos. Então é assim, pode melhorar? Pode, mas pode piorar também. Então, vamos aguardar, né, diria aquele, para saber o que é que vai acontecer com o grande Cruzeiro de Belo Horizonte. Bandeirantes Esportiva está no ar nesta quarta-feira, 1º de dezembro, com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Gil Kleber. Produção comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Marcos Luiz e Antônio Lupe. Comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes.
você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Chegou a Conners, o novo aplicativo de mobilidade urbana da cidade de Campinas e região. Você que usa transporte por aplicativo já passou pelas seguintes situações. Você chama o aplicativo de viagem e se depara com valores absurdos, variação de taxa e ainda não se sente seguro. Chega! Com a Conners você fica no controle de seus gastos e com motoristas bem avaliados. Com a Conners você tem economia e segurança. Conners, o seu melhor caminho. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Desejo que o ano novo seja recebido com muita paz, tendo o otimismo como seu guia, permitindo uma grande quantidade de novas conquistas. Que o sucesso seja o destino final dessa caminhada. Que cada obstáculo sirva de motivação para solidificar ainda mais tudo de bom que for construído. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos lares. Que a vontade de viver em um mundo mais justo e honesto toque o coração da humanidade. Que o sofrimento se afaste das nossas crianças inocentes. Você é uma pessoa nobre com uma bela missão na vida.
peço que nada desvie o seu caminho desse percurso de bondade e amor. Feliz 2022 com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. São 17 horas e 23 minutos em Campinas. Já já todas as informações do Guarani, da Ponte Preta e do Guarani. Agora quero dar uma dica para você. Quer fazer um churrasco show de bola? Então passe na Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. Não só para o churrasco show de bola, mas também para o dia a dia. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas do dia. Quibe recheado com mussarela ou massa de quibe, R$ 44,90 o quilo. Colchão mole Black Angus, R$ 49,90 o quilo. Hambúrguer bovino tradicional ou costela Black Angus, R$ 34,90 o quilo. A Mites Bife aceita cartão alimentação. Verocard, Sodexo e também Alelo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, bem ali na divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson. Denilson é um profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas, inclusive vai aí fazer o seu churrasco se você desejar. Leva todos os ingredientes, bebidas, os garçons, churrasqueiro. Você não terá nenhum trabalho, só satisfação.
Anote aí o telefone da Mites Bife, 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Júlio Nascimento. Muito bem, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos aqui esperando a sua participação. 971021493. 971021493. Hoje tem Fala Galera. Então teremos também a participação de áudio, os ouvintes participando aqui, interagindo conosco durante o nosso programa até às 7h30 da noite. Agora são 5h25. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Vamos lá com informações do Guarani, chegando com o Marcos Luiz aqui na Bandeirantes. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Novamente um abraço para você, né? Para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue aí no mercado para resolver algumas situações, buscar reforços, renovar contratos e até mesmo com relação à permanência do técnico Daniel Paulista. Tudo isso está sendo discutido pelo presidente Ricardo Moisés e também pelo Michel Alves, superintendente executivo de futebol da equipe do Bugre. Aliás, por falar no Michel, eles participaram de uma entrevista hoje pela manhã com a imprensa. Muitos assuntos foram abordados. Eu peguei aqui, Júlio, agora, já que ouvimos pela manhã o presidente Ricardo Moisés, agora uma parte mais ampla da entrevista do Michel Alves, superintendente executivo de futebol. Ele respondeu o que o Guarani perdeu ao não subir, ao não retornar para a elite do futebol brasileiro. O que ia fazer a Série A se nós tivéssemos aí o êxito do acesso? A Série A, pelo aporte financeiro e a negociação que ia ter com transmissão, e aí o Ricardo tem à frente disso, ela ia queimar etapas no clube em processo de departamento, de reformas, de estrutura, muito, muito, muito rápido. Isso aí seria muito rápido para o clube. Isso era um dos principais objetivos, que é o que o Ricardo vem fazendo e o CA vem fazendo com toda a dificuldade de ordem financeira, que é a reestruturação do clube. E não é uma coisa tão simples assim. Às vezes todo mundo deseja muitas coisas, mas isso tem um custo altíssimo. Você mexer com futebol é coisa muito cara. Bom, a nossa receita, ela é praticamente a mesma. Então o que o Guarani vai fazer? Às vezes eu quero algumas coisas, mas às vezes eu não tenho condições. Isso é uma realidade. O Ricardo queria que fosse melhor, eu queria que fosse melhor, o CA queria que fosse melhor, e aí o êxito da Série A, ele anteciparia todos esses movimentos. A gente vai trabalhar da mesma maneira, com muita responsabilidade. Claro que a gente quer a manutenção de grande parte dos atletas, eles sim têm uma valorização e existe uma realidade. Isso é uma negociação e a gente está trabalhando e tratando sobre isso. Eu colocar nomes aqui de quem vai ficar, quem não vai ficar, não seria ético nesse momento que a gente está em construção dessas pautas. Então, até para não envolver nome de nenhum tipo de atleta, de nenhum tipo de profissional, enquanto a gente não concretize alguma coisa. Mas tenho certeza que a gente está trabalhando, a gente tem a intenção aí da manutenção de grande parte e vai buscar isso dentro das condições que a gente tem dentro do orçamento que vai ser disponível aí, de acordo até com o que o Ricardo falou. Nossas receitas são praticamente as mesmas da temporada 21. Ele falou que está evoluindo a negociação com o Daniel Paulista. Conversa com o Daniel, sim. Ela está em ritmo aí de finalizar, né? Desde o fim da competição. A gente já vem conversando há um bom tempo com ele, com o seu empresário. É uma prioridade do Guarani, o Ricardo falou, e eu não escondo isso, porque a manutenção do trabalho, o perfil, vamos colocar aí 2020, né? O que o Guarani tinha de atletas e profissionais que ajudaram e fizeram o seu trabalho. Nós tivemos uma mudança grande na temporada 21, temos que valorizar que não tivemos quase nenhum incidente de forma disciplinar. O elenco do Guarani é justo essa consideração a eles pelo compromisso que eles tiveram, o valor que eles tiveram. Nós internamente sabemos o quanto esses atletas sofreram, o quanto esses atletas queriam dar ao seu torcedor esse acesso, o quanto eles se dedicaram, o quanto eles se entregaram. Tivemos um momento aqui, e aí vou externar a vocês, do próprio grupo, em alguns momentos, em alguns jogos, pedirem para concentrar 2, 3 dias antes. Então isso é algo que a gente tem que valorizar num elenco e numa geração hoje que não está sendo tão fácil da gente
gerir. Isso não é específico do Guarani, é do futebol brasileiro, do futebol mundial. Então, quando você encontra profissionais com esse compromisso, com essa dedicação, naturalmente a gente cria a manutenção e a valorização, e a gente compreende essa valorização deles. Mas a gente tem que ressaltar que o Guarani montou um grupo para a temporada 21 com perfil, acima de tudo, caráter, compromisso com o Guarani, com muito suor, com muita dedicação, com muita entrega. Faltou pouco, mas não podemos deixar de ficar orgulhosos do trabalho e da entrega deles. Sobem 4, descem 4, é assim que é o formato da competição. O Guarani brigou a todo momento na parte de cima, então a gente tem que considerar aí que foi um trabalho muito sólido, aí, muito seguro, aí, resgatou o torcedor, a alegria do torcedor no brinco. Isso também nos deixa felizes, a gente tem que valorizar isso. O jogador Maxwell foi tema na entrevista do dirigente. Eu vou falar específico que você perguntou, eu não vou ficar pontuando aqui o jogador de forma isolada. Bom, Maxwell é o seguinte, quando a gente decide, precisava de uma contratação do jogador com a característica dele, pelo que ele fez pelo Cuiabá, e aí isso lançou a Série A pelo Sport, nós tínhamos uma disputa com 3 equipes para trazer o Maxwell. Considera que quando a gente tem o êxito na contratação, foi valorizado por muitos. O grupo estava praticamente fechado, ele era uma peça para chegar e agregar valor pela sua capacidade técnica, dentro do que ele fez nos outros clubes na qual trabalhou. A possibilidade que a gente tinha de contratação era assim até o final do ano, nós optamos por fazer, sabendo do que poderia nos beneficiar, e é isso, ele tem tempo, é um jogador de valor, ele é um jogador hoje que pertence e tem um contrato longo com o Guarani, a gente acredita ele na temporada 22 que ele vai ter mais oportunidades e espera também dele esse retorno. É isso, não tem muito o que a gente discutir, foi uma disputa naquele momento, a gente teve êxito e todos comemoraram. O time estava encaixado, ele teve algumas oportunidades, outras não, e aí é uma decisão naturalmente da comissão técnica, mas ele é um atleta hoje que faz parte do elenco do Guarani para a temporada seguinte, e a gente espera que ele entregue o futebol que ele já apresentou em outra oportunidade. Fez um balanço dos 2 anos comandando o futebol do clube. Para mim é um motivo de muito orgulho e muita satisfação, eu estendi isso ao Conselho de Administração e especialmente ao Ricardo, pela confiança, porque assim, como você bem colocou, o Guarani é uma equipe tradicionalíssima, muito grande, uma responsabilidade gigantesca estar à frente, então você fazer parte de um clube dessa grandeza por 2 anos, é motivo de muito orgulho mesmo, Washington. Eu agradeço sempre a todos o carinho, porque internamente aqui o trabalho é muito árduo, é de muita entrega. Profissionais se dedicam aqui a esse clube de forma, com um compromisso assim, inacreditável, cara, inacreditável. O Guarani é um clube que as pessoas têm prazer de estar trabalhando. O Ricardo se proporciona isso, é muito legal. Erros e acertos acontecem, e eu vou errar muito e é assim que eu vou aprender. Existe um amadurecimento da minha chegada até o dia de hoje. Mas o mais importante é você ter essa humildade de reconhecer e a capacidade de a cada dia melhorar. Senão assim a gente não evolui. Imagina se acertasse em tudo, a gente estaria numa zona de conforto. E não é isso que eu quero estar. Sei do compromisso, sei o que a torcida espera do meu trabalho. Eu tenho a minha maneira de ser, né? Às vezes existe até algumas coisas que as pessoas falam que eu sou um cara muito sério, isso, e aí eu falo isso de forma... Eu sei que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas assim, eu trabalho, o meu compromisso para o Guarani é muito sério. Então assim, é minha maneira de ser, tenho respeito a todos, tenho admiração por todos, mas vamos fazer uma consideração ao meu trabalho pelo aquilo que eu venho desempenhando, não se eu sou simpático, se eu conto piada, se eu não conto. Eu acho que isso aí é uma avaliação que é muito rasa e não cabe ao trabalho que a gente vem fazendo durante 2 anos, né? Vou errar, vou acertar, e o acerto ele não é meu, o acerto é do clube, e da mesma forma o erro, quando muita gente coloca na minha pasta, faz parte da minha função, eu vou assumir, vou reconhecer e vou trabalhar. Eu não vou ficar naturalmente nunca ficando em debate com ninguém, que isso não é o meu caminho. Meu compromisso
vestir a camisa do Guarani, como assim fez desde o dia da minha chegada. Esses 2 anos foi no Engenhão, foi para mim e para minha família muito emocionante. Eu lembro que, vou fazer até um relato para vocês, que quando surge a proposta do Guarani, a minha esposa ora, pede a Deus que a gente tenha estabilidade na vida, né? E o Guarani está proporcionando isso. A minha mulher está muito feliz, o meu filho, a minha mãe, a minha família. Eu tive um episódio com a minha mãe muito difícil. Então eu só tenho gratidão e cada vez mais o meu compromisso e a minha responsabilidade aumenta, eu sei disso, e eu vou trabalhar para tentar dar o melhor ao torcedor, dar o melhor às pessoas que confiam no meu trabalho, especialmente o Ricardo, que é um cara que eu tenho uma admiração e um amigo que eu quero levar aí para a vida, mesmo um dia tendo a minha saída do Guarani, um cara que eu tenho uma profunda admiração por ele e pela família dele. Poucas pessoas souberam do problema particular que você viveu, e você com categoria soube separar o problema particular e trilhou, né, o caminho profissional da melhor forma possível. Tanto que o seu trabalho hoje ele é bem visto em todos os setores dentro do clube e até mesmo pela imprensa. Por isso que a gente brinca, Michel, compareça mais vezes. Diante desse trabalho que você fez de êxito, de conduzir o Guarani, mesmo na última rodada, com condições de buscar o acesso, é normal que os holofotes se voltem para você. E aí vem a pergunta. A gente sabe que já houve sondagens, mas dá para garantir que o Michel será um dos responsáveis pela montagem do time para a disputa da próxima temporada e, por consequência, exatamente em relação ao seu trabalho para o ano que vem, Michel? Você já é o camisa 9 que eu vou falar com o Ricardo para a gente trazer para cá, viu? Aqui é o seguinte, cara. Eu tenho compromisso com o Ricardo, eu tenho compromisso com o CA, tenho compromisso com o clube. Eu não sou um profissional que vou ficar usando sondagem, interesse no meu trabalho. O Ricardo me conhece, a minha relação com ele é muito direta e muito transparente. Eu tenho compromisso com o Guarani, vou ficar, estou feliz aqui, quero participar. E eu sempre falei que as coisas do Guarani funcionam de forma integrada. A gente fez isso até agora e dentro daquilo que acredita e dá passos sólidos vem acontecendo e a gente vai seguir dessa maneira, trabalhando junto, fazendo o melhor para o clube, o melhor para a torcida, com toda essa dificuldade que a gente tem, e a gente tem que colocar isso, e isso não é a gente não quer jogar de forma nenhuma um balde de água fria, mas é uma realidade, a gente vai trabalhar. Eu não sou de ficar reclamando, o que a gente tem para fazer é isso, a gente vai fazer o melhor nessas condições, sabendo que a cada dia que passa o Guarani está evoluindo, o Guarani é muito melhor do que 2020 e vai ser muito melhor do que 2021 na temporada de 22, isso eu tenho certeza, em todos os setores do clube, em todos os departamentos, e esse é o objetivo nosso, é o objetivo do Ricardo, então a gente fica seguro sobre esse tema. Quantos jogadores ficarão? Quantos jogadores o Guarani vai contratar? Respondeu o dirigente. É uma realidade nossa, né? Isso não muda. A manutenção, assim, existe a valorização. Outro colega fez a pergunta anterior. Existe uma valorização dos profissionais que aqui estão pela campanha que fizeram, né? A gente tem a intenção, sim, mas como prioridade, Gustavo, e aí eu não quero fugir da pergunta e te respondo, é a manutenção da comissão técnica. Então, assim, eu não vou te dar um percentual, a gente tem o interesse de ficar com grande parte dos atletas, sim. Não vou falar de nomes aqui, tanto para a saída quanto para a chegada, ou de parte de renovação, mas a gente há um interesse, a gente já vem trabalhando sobre isso. Mas a prioridade do Guarani é a manutenção da comissão, para a gente, sim, dar andamento de forma mais efetiva nessas ações aí. Bom, Júlio, aí uma parte, né, um pouco maior da entrevista do Michel Alves, superintendente executivo de futebol da equipe do Guarani, deu para a gente entender, imaginar aquilo que ele está pensando já para a próxima temporada. Mas quando eu perguntei se dá para ele se garantir, né, como dirigente que vai montar o time para a disputa da próxima temporada, ele meio que de forma inteligente e na gíria, como a gente diz, sabonetou. Ou não, Júlio? Ele falou em algumas respostas, né, sobre estar satisfeito em Campinas, adaptado, que a esposa dele gosta da cidade. Eu não sei, me parece que Michel Alves permanece. E se permanecer, será muito interessante, porque aí vai para a terceira temporada, né? Mas você viu que eu falei para ele, compareça mais vezes, viu, Michel? Vamos ver se ele estará aqui em janeiro. Mas é interessante, né, CH? Se o Michel ficar, de fato, ele vai para a terceira temporada dele no Guarani.
E a gente tem batido muito na tecla de continuidade, né? Nem me lembro qual a última vez que o Guarani teve um dirigente, um executivo de futebol que ficou 3 anos consecutivos no cargo, né? A gente está tão acostumado a tantas mudanças, às vezes mais de uma numa temporada só, que me deixa ansioso para saber como vai ser a postura aí do departamento de futebol se ele ficar para o ano que vem. É um momento inusitado, né? Se a gente voltar no tempo 3, 4 anos, você vai verificar rapidamente, tranquilamente, que o momento é diferente. E eu acho que o momento é positivo. O objetivo era subir, evidentemente, né? Ele acertou, ele errou, ele tem as suas limitações, mas eu acho que dentro da realidade do Guarani, dentro do entrosamento que, claro, é evidente que existe, eu acho que a continuidade do trabalho dele é positivo e eu acho que é coerente. O Ricardo, ele adotou um sentido de trabalho e ele está seguindo em frente com as suas convicções. E é assim que tem que ser. Até na contratação do treinador também. Eles lá têm as convicções dele, a maneira que eles imaginam o trabalho do treinador, e está muito claro que dentro e fora de campo, o Daniel Paulista, para o CA, foi muito positivo. Eu acho que tem tudo para dar sequência, não é? Não se constrói uma casa do dia para a noite. O momento anterior do Guarani era muito complicado. E foi esse CA, foi o Michel, foi essa comissão técnica que deram uma acalmada na situação. Eu vou repetir o que já disse. Tem muita coisa para ser acertada. Não foi perfeito. O ano teve problemas. Mas eu acho que ter um sentido e uma convicção de trabalho é a base de tudo. E me parece, pelas declarações que ele deu, eu não tenho nenhuma informação de bastidores, é que o Michel me parece estar muito feliz em Campinas e deve continuar. E assim serve também para o Daniel. Eu acho que essa base de comando, dar continuidade a esse trabalho que eu considerei bom nesta temporada, é muito coerente. E eu acho que se isso tudo concretizar, o Guarani começa com um passinho à frente dos seus concorrentes. Eu gosto dessa informação, eu acho que esse é o caminho correto para o Guarani em 22. E você, Batistão, o que pensa sobre essa aposta do Guarani em manutenção da base da Série B, pelo menos boa parte aí do departamento de futebol, da comissão técnica, e ainda não sabemos, né? Mas a tendência é que parte do elenco também seja mantido para 2022, CB. Primeiro, com relação ao Michel, eu não vejo motivo para trocá-lo. Considero o trabalho dele muito bom. É evidente que não subiu, e aí alguém pode até comentar, mas se não subiu, o trabalho não é bom. Não vejo assim. Eu até concordo com aquilo que colocou o Michel, que o Guarani 2021 é melhor do que o 2020, que já foi melhor do que o 2019. Eu já disse aqui em algumas oportunidades que vejo o Guarani numa crescente. Vem nos pés no chão, trabalhando dentro de uma realidade. Poderia ter contratado mais jogadores, e inclusive jogadores de nomeada, com um salário mais alto. Poderia, claro que poderia. O Michel Alves, ele trabalha com orçamento. Então ele trabalhou dentro daquilo que foi proposto, dentro do orçamento proposto. Se o orçamento fosse maior, ele trabalharia buscando outras peças do mercado. Mas o Guarani teria pago o salário em dias se tivesse trazido essas peças? Acho muito difícil. Não tem renda, não tem de onde tirar o dinheiro. Então, teve muitas dificuldades para fazer o trabalho Michel Alves. Porque uma coisa é você pegar o orçamento, por exemplo, do Red Bull Bragantino para administrar. Ou Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Outra coisa é você pegar um orçamento curto, estreito, e com aquilo ter criatividade para trazer jogadores que possam corresponder e fazer um bom campeonato. Ele errou? Claro que errou. Os entendidos aí do mercado dizem que um executivo de futebol ele precisa acertar em 70% das suas contratações. Até discutíamos isso hoje lá no programa Os Donos da Bola, 12:30, na tela da Band.
para 86 municípios, 8 milhões de habitantes na região de Campinas. Se fosse um país, o Uruguai tem 3 milhões, seria 2,5 vezes a população do Uruguai. E lá eu colocava exatamente essa questão, né? O Michel Alves acertou em 70% das contratações que ele fez. Todos foram unânimes em dizer, Gleger, Zorzin, CH e Júlio Nascimento, que sim, que ele acertou. Eu acho até que, não tenho aqui a estatística, mas ele acertou mais do que esse percentual. Pode até questionar o goleiro, Rafael Martins. Só que o Rafael Martins, quando ele foi contratado, todos parabenizaram o Guarani pela contratação. Inclusive o Gleger, que é o especialista, elogiou. O Rafael Martins era um dos 4 melhores goleiros da Série B quando foi contratado pela equipe do Guarani. Errou no Maxwell? Errou, mas ele disse aí, né? Quando disputou no mercado o Maxwell, 4 outros times queriam o jogador por aquilo que ele apresentou no Cuiabá. O jogador veio para Campinas e aqui não rendeu, não funcionou. Acontece isso. Quando contrata é bom, mas põe para jogar não funciona. É a camisa que pesa, é a torcida, a imprensa de Campinas, que é ácida, que cobra muito. E isso não tem a dúvida de que o jogador, porque antes do jogador tem um ser humano, acaba sentindo. É pesado trabalhar em Campinas. Eu já vi aqui, estou aqui há muito tempo, desde 1984, quando aqui cheguei, jogadores até experimentados que vieram para Campinas e aqui não conseguiram jogar, porque tremem, principalmente quando está jogando no estádio. A torcida é crítica, a torcida pega no pé, a imprensa pega no pé. Então o cara, para vencer em Campinas, ele tem que ser bom. Muitas vezes o jogador não funciona aqui, vai para uma outra equipe lá, joga bem e funciona. Então, eu considero bom o trabalho do Michel Alves. Não é ótimo. Ótimo seria se o time tivesse subido, teve chance para isso. Disputou o tempo inteiro a ponta de cima, não sofreu dentro do campeonato, não flertou com a zona de rebaixamento, fez um campeonato tranquilo, e embora o Guarani não tenha dito isso, mas eu acho que o Guarani não montou time para subir. Ele está num processo de reconstrução. Montou um time para a permanência na Série B. Se isso lá no intramuros, dentro do seu planejamento, foi feito, está correto o Guarani. Porque não adianta subir. O Guarani subiu em 2009, em 2010 não tinha estrutura para suportar a Série A. O campeonato da Série A é um campeonato dificílimo, complicado demais. Então, subir sem estrutura. Claro que é bom subir, né? É evidente que seria ótimo se o time do Guarani tivesse comemorado o acesso na partida contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Mas subir sem estrutura para ir lá em cima, time golfinho, faz uma gracinha e vem para baixo, não funciona. É melhor você subir com estrutura, com um alicerce firme, para subir e permanecer na Série A. Então considero aí a permanência do Michel Alves, tudo indica que sim, né? Embora ele não tenha admitido aí na pergunta do Marquinhos, mas deve permanecer, assim como também vai permanecer o Daniel Paulista, que eu também considero um trabalho muito bom, um trabalho inclusive que surpreendeu, chegou cercado de muitas dúvidas e mostrou poderio, capacidade, errou também em algumas oportunidades, paixonites por alguns atletas inexplicáveis, mas todo treinador tem isso. É uma coisa inexplicável também, né? Mas todo treinador age da mesma forma, está correto o Guarani em renovar com o Daniel Paulista. Júlio. Inclusive o Daniel Paulista está na Disney, hein? Chegou em Orlando, estou acompanhando aí o Daniel Paulista pelas redes sociais. Foi ver o Mickey, o orelhudo? Ou o Pateta, né? Grande Pateta, que nem é o Pateta da Band. Tá lá em São Paulo, que é um grande Alex Inocêncio, nosso parceiro. Mas eu tô acompanhando os passos do Daniel Paulista também nas redes sociais, que faz parte do nosso trabalho, né? De repente... Você gosta mais do Mickey ou do Pluto? Pô, o Pluto é monstro, hein, Marquinhos? Eu gosto do Pluto, cara. Eu gosto do Pluto. Eu sou mais fã do Pluto. Hein? Ele é fiel ao Mickey. Agora, me explica aí, como que um rato tem um cachorro de estimação?
Qual que é o rato que tem um cachorro de estimação? Mickey Mouse. É o Mickey, mas você já viu isso na vida? Rato tem um cachorro? Não faz sentido na minha cabeça, né? Mas vamos lá. Vou atendendo aqui algumas mensagens dos nossos torcedores. Falando em viagem, o Carlos Cavalcante está lá no Canto do Forte, Praia Grande, São Paulo, tá mandando as fotos aqui. A praia ao fundo e ouvindo o Bandeirantes Esportiva, nosso ouvinte em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sempre muito fiel ao nosso programa. Obrigado, Carlos. Boa praia para você. É muito bom se o Michel Alves ficar. Está tirando leite de pedra com o orçamento que o Guarani tem. É o Leandro Montanher, da Vila Progresso. Aliás, na fala que você trouxe hoje pela manhã do Ricardo Moisés, né, Marquinhos? O presidente do Guarani disse que não vai fazer loucuras para contratar e nem renovar, né? Não vai entrar em leilão, né? Eu acho que quando ele disse não vai entrar em leilão, ele meio que deu uma direta pro Bruno Sávio, né, Júlio? Eu acho que sim. Eu acho que o Bruno Sávio dificilmente fica. Inclusive, alguns colegas setoristas aí do Brasil já estão procurando, né, Marquinhos, a gente. Informações do Bruno Sávio aqui. A questão ali do Bruno Sávio, questão do Bidu, jogadores que estão na vitrine e fizeram um bom campeonato. Agora, eu não descartaria, viu, Júlio Nascimento, a renovação do Regis não para a disputa do Campeonato Paulista, hein? Eu chequei uma informação hoje, há uma conversa muito forte de renovação do Regis para a disputa do Paulistão. E é isso. Só não acontecer com o Bruno Sávio o que aconteceu com o Júnior Todinho. Verdade, bem lembrado. Júnior Todinho, o empresário dele achou que ele era uma grande estrela, que tinha mercado, que não sei o que e tal, não renovou com o Guarani, não aceitou a proposta do Guarani. E aí é aquela história, né? O cara prefere ficar com dois voando do que um que está na mão dele. E aí não virou nada, não aconteceu nada, teve que voltar atrás e aceitar a proposta do Guarani. Eu desejo o melhor que for possível para o Bruno Sávio. Ele é um cara... Ele é um ser humano, assim, interessante, né? Ele passou por inúmeros problemas na vida, conseguiu superá-los, goleador, trabalhou pela equipe do Guarani. Quando ele chegou, o Guarani foi vitrine para ele. Ninguém nem tinha ouvido falar direito no Bruno Sávio. Então o Guarani foi importante para ele. Mas eu não quero crucificar o jogador e nem o empresário por essa atitude, né? Alguns podem até achar que o jogador é mercenário, que não sei o quê, só está querendo mais dinheiro. Mas eu não condeno, não. Eu acho que é um negócio. Ele entende que tem mercado na Série A, que vai conseguir ganhar o dobro do que ele ganha no Guarani na Série A. Boa, beleza, tudo bem. Agora, pensa bem, o Guarani é uma grande vitrine. Se ele permanece para a disputa do Campeonato Paulista, faz um bom Campeonato Paulista e faz um brasileiro com acesso, estou falando isso para 2022, então o cartel dele melhora muito, né? Então, não sei, cada um sabe onde aperta o calo, onde tem a dificuldade, mas se ele faz um investimento na própria carreira e permanece num time onde joga à vontade, titular absoluto, tem o respeito da torcida, tem o respeito da imprensa de Campinas. Então a chance dele fazer no 2022 muito melhor do que foi 2021 é absolutamente plausível, é um indicativo forte para isso. Mas ele preferiu, né, ir para outras praças, buscar novos horizontes, achando que vai ganhar mais, e acho até que vai ganhar mesmo, porque ele tem mercado. O Guilherme Sampaio, Júlio, boa tarde, irmão. O Guarani tem interesse nas contratações do Thiago Rodrigues, de 33 anos, goleiro do CSA, foi muito bem essa temporada, mas não contrataria. A diretoria tem que fazer um esforço e trazer alguém com maior gabarito. O Guarani também tem interesse na volta do zagueiro Valber. Foi devolvido no Vasco ao Atlético Paranaense. Esse eu traria de volta. Qual a opinião dos senhores? Época de especulação, né? Aqui alguns ouvintes sempre trazendo alguns nomes aí. Então o ouvinte está citando aqui o goleiro Thiago Rodrigues, de 33 anos, o zagueiro Valber, que jogou no Guarani, como algum dos nomes. Algum desses nomes aqui, CH, entendendo ainda que é tudo no campo especulativo, você acha interessante para 2022? Precisa ser melhor do que aqueles que estão aqui. E a gente ainda não sabe o que o Guarani quer deste atual elenco e qual jogador ele vai conseguir renovar. Então, eu acho que a gente precisa aguardar um pouco mais os próximos passos do Guarani. Evidentemente que são nomes interessantes,
Mas eu acho que é muito difícil fazer, olha, contrata aquele porque esse vai resolver na posição X. É complicado, Júlio. A gente precisa entender um pouco mais que tipo de time, qual é o planejamento do Guarani para o ano que vem. Agora, interessante, né? O Michel Alves foi goleiro, né? E o Guarani com muita dificuldade para achar o goleiro certo, né, do campeonato. Ainda não encontrou um jogador que seja unanimidade. E é uma das posições prioritárias do Guarani para a próxima temporada. Deixa eu colocar na roda aqui o nosso querido Valdemir Gomes, também integrando o time de comentaristas do Bandeirantes Esportiva. Um abraço para você, seja muito bem-vindo, Tigrão. Um abraço para você também, Júlio, muito obrigado. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Júlio, essa época do ano ela é pródiga, né? Nesse tipo de especulação, quem sai, quem fica. Mas eu já tive a oportunidade de dizer aqui que todos nós sabemos qual é a espinha dorsal do Guarani, começando pela comissão técnica. E o Michel acabou de dizer aí, né, nessa coletiva parcial que foi apresentada, que a prioridade é a manutenção da comissão técnica. Ótimo. Mas temos que pensar, né, em alguns jogadores do elenco que realmente foram os destaques e ao redor dos quais gravitou a estrutura tática e a qualidade do Guarani. Foram os pilares, né? Você não pode deixar de falar do Bruno Silva, você não pode deixar de falar do Bidu, você não pode deixar de falar do Rodrigo Andrade, você não pode deixar de falar do Regis e você não pode deixar de falar do Bruno Sávio. Eu acho que renovando por aí, o Guarani praticamente mantém a qualidade da base. Uma ou outra perda que ele vai ter não tem o peso desses 5 jogadores que a gente colocou aqui, né? Só que é aquela história, todo mundo está vendo exatamente o que nós vimos. Todo mundo está vendo. Então, o mesmo realce, o mesmo destaque que a gente dá aqui, né? Quem está observando para montar bons times também está vendo. Todo mundo sabe que o Regis jogou uma barbaridade. Que o Bidu foi eleito o lateral esquerdo da Série B, apesar de muita gente ter pedido a saída do Bidu do time. Isso porque não transformaram o Bidu em meia esquerda ainda, hein? O dia que ele for para o meio campo, muda bem a situação, aumenta esse grau de qualidade dele. Mas foi eleito o melhor lateral esquerdo da Série B. Então, é difícil segurar, a gente entende a dificuldade financeira, entende a responsabilidade fiscal, entende a questão da receita e da despesa. Disse o presidente que não vai entrar em leilão, e para um bom entendedor, né, um pingo é letra. Se ele diz que não vai entrar em leilão, é porque ele vai trabalhar em cima do orçamento. E esses jogadores estão muito valorizados. E fica aqui, claro, a nossa torcida para que o Guarani consiga renovar com o maior número possível dos pilares do time em 2021. Mas entendemos a dificuldade e a valorização de todos eles no mercado e a dificuldade para cobrir ofertas e para cobrir propostas que esses jogadores devem estar recebendo aí e aos montes, não é, Júlio? Muitas ofertas. Júlio, o Bruno Sávio não renovou com a América, cabe no Guarani, escreve aqui o Jorge dos Santos. Obrigado, Jorge, boa tarde. Tem que mudar o técnico de goleiro, com esse nenhum goleiro vai dar certo. É o Neto de Aguariúna. Júlio pergunta pro Marquinhos se existe a possibilidade do Davó voltar. É o Eduardo que tá mandando aqui pro nosso WhatsApp, Marquinhos. O Davó foi pouco aproveitado lá nos Estados Unidos, né? E a mesma pessoa, o mesmo agente é que estaria também resolvendo a questão que envolve o Bidu também para uma possível transferência para os Estados Unidos. Agora, o Davó, Júlio, desde a saída dele do Guarani, o Guarani não encontrou um substituto. Como ele não está jogando lá e o Guarani ainda tem um pouquinho dos direitos do jogador, eu não descartaria não, Júlio. Eu não sei se o Davó machucou, porque ele tem um jogo só em 6 meses, hein? 18 minutos em 6 meses. Deus do céu.
O Agnaldo de Americano, atacante Alisson do Vila Nova, seria bom reforço para o Guarani? Pergunta aqui. O jogador Thalisson, ou Mãozinha, saiu do Guarani para jogar fora do país. Estava sem clube, agora vai jogar no Santo André. Verdade, está lá no bonde do Carpini. É o André Marcelino quem escreveu aqui. Obrigado, André. Batista. Você adotou a história do bonde do Carpini, né, Júlio? Não, aí é o bonde do Carpini, né? Como foi na Inter. Ele vai montar o bonde do Carpini no Santo André. Daqui a pouco vem mais uns 4 ex-Guarani, mais uns 3 ex-Ponte. Você vai ver. O Carpini... Aliás, eu apostava muito no Carpini, hein? Entre os técnicos da nova geração, colocava muitas fichas que o Carpini conseguiria um êxito mais rápido na Série B, e ele não teve, né? Aquela escolha do Oeste foi uma escolha bem questionável, mas assim, eu não sei profissionalmente qual que era a ideia do Carpini naquele momento. Depois ele fez um campeonato interessante na Inter. Não sei se eu gosto dessa escolha do Carpini pelo Santo André, mas desejo que ele tenha sucesso, assim como teve o grande Paulo Roberto dos Santos do Santo André. Se ele tiver Será que ele faz uma campanha melhor do que as do Paulo Roberto Nascimento Batista, ô Júlio? O Paulo Roberto chegou em mata-mata, hein? O que você acha? Você que é um... Espero que sim. Você que é um Paulo Robertista militante. Eu espero que sim, espero que o Carpini tenha muito sucesso. Eu gosto do Carpini como técnico. Acho ele muito, muito diferente do que a gente estava acostumado a ter. Mas que ficar criando bonde aí de só aí jogadores que ele trabalhou, eu acho um caminho perigoso. Acho perigoso. É perigoso, sim. É perigoso e mais. Ele também tem que perder um pouquinho, não é? Aquela mania da saída de bola, a Fernando Diniz mania. Tá fora de moda esse negócio aí, hein? Você viu o que aconteceu na final da Libertadores com esse negócio de nheco-nheco com a bola lá atrás, né? Tava 1-1. Como é que é? Tudo levava a crer que o negócio ia para pênalti. E, né, a Fernando Diniz mania. Aí a bola perdida, próximo da grande área, gol do Palmeiras, tricampeonato e o Flamengo de cabeça inchada. Então esse conceito de sair jogando com qualidade, saída de 3, é tudo muito lindo. E o Carpini adota isso com todas as letras. E eu acho, não estamos falando aqui de Santo André, mas só porque surgiu o assunto, que ele tem que se reciclar e ver que isso não pode ser regra. Deve ser um recurso quando houver a necessidade, mas não uma regra sem a qual o time não sai jogando. Ou sai jogando assim ou não sai. Não. De vez em quando até é possível, dependendo do grau de risco. Mas transformar isso em vício, em mania, em algo sem o qual o time não evolui, eu acho muito perigoso. E o Carpini tinha muito isso nos tempos de Guarani, o tal do rolar a bola. Ele falou muitas vezes: o meu time gosta da bola, porque o meu time gosta da bola. Todo mundo gosta da bola, pô. O cara não gosta da bola, não pode ser jogador de futebol. Tem que dormir com a bola embaixo da cama. Mas tem hora que certas manias e modismos mais atrapalham do que ajudam. E olha que eu sou um cara da modernidade, eu gosto de inovação. Mas tem inovação que se transforma em modismo improdutivo. E o Carpini é um cara muito inteligente e ele tem que entender isso num momento ou outro. Mas ele já tinha modificado, né? Na Inter de Limeira, ele já não estava mais com esse nheco-nheco aí que o Tigrão disse. Essa saída de 3, ela é um meio termo. O time não sai dando chutão e também não fica tocando a lá Fernando Diniz lá atrás. Então são 2 zagueiros e normalmente é um volante que volta para dar mais segurança, e essa então é a chamada saída de 3. Não é um sistema tático. É uma versão adaptada para não dar chutão e nem sair perigosamente lá naquela loucura do Fernando Diniz, todo mundo tocando e a qualquer momento pode perder a bola e tomar gol. Vários times fizeram isso. Ô Júlio, quero mandar aqui um grande abraço para minha filha,
Poliana Batista Tomás, hoje completando aniversário. Desejo a você, minha querida filha, mãe do Felipe, meu neto, esposa do Rodrigo Tomás. Desejo para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Valeu, Poli. Um beijão do papai para você. E um sempre tradicional abraço pro Felipe Meu Neto, né, Batista? Que tá virando nome já. Felipe Meu Neto não é o meu neto, é o seu neto. Sempre que lembra no nome Felipe, sempre vem Felipe, tem que acrescentar. Felipe, meu neto. É igual a história do... Uma vez encontrei um torcedor, ele falou assim, você que é o jornalista Júlio Nascimento, mas achando que jornalista era meu nome, não minha profissão. Sim, sou eu, o jornalista Júlio Nascimento. Grande Felipe. Eu falo tantas vezes a mesma coisa que acaba as pessoas entrando na cabeça e as pessoas acabam incorporando, né? É o caso do Tigrão, por exemplo. O Tigrão perdeu o nome. O nome dele desapareceu, então ninguém mais chama o Tigrão de Valdemir. Você, Júlio, de vez em quando você fala aí, Valdemir. Eu acho que até ele fala, opa, peraí, tá falando comigo? E agora tá quase virando VG agora também, né? Tá na moda das iniciais. Já vira VG, assim como SH. Outro dia eu estava numa sala de espera de uma consulta médica de rotina e tinha preenchido a ficha lá, tinha dado a carteirinha do convênio médico. Então, lá tá o meu nome de batismo, né? Preenchi, assinei, eu não assino o Tigrão. Eu assino Valdemir Gomes. E aí a recepcionista, a secretária do médico pegou, devolveu a carteirinha, o senhor pode aguardar, por favor. Deu lá uns 15 minutinhos. Ela chegou e falou assim, seu Tigrão, pode entrar. Mais próximo das semanas festivas aí, eu gostaria de saber a origem, tá? Do Tigrão. Eu não sei a origem do Tigrão. Então a gente pode contar aí algumas histórias aí de onde vem esses apelidos que já fazem parte da história do rádio. Ô Marquinhos, só para fechar o boletim do Guarani, mais algum destaque por hora? Bom, Júlio, lembrando que o Guarani hoje acabou perdendo, né, pro Sub-20, aliás, no Campeonato Paulista Sub-20, acabou perdendo para a Ferroviária por 3-0 e a partida de volta irá acontecer semana que vem lá em Araraquara, Júlio. Perfeito, o Sub-20 faz até agora uma grande campanha, né? Quartas de final, eliminou aí grandes times, estava no grupo do Santos, o Guarani, que consiga aí reverter esse resultado negativo contra a Ferroviária em Araraquara, domingão. Valeu, Marquinhos, até daqui a pouco com mais do Bugre. Até já, Júlio. Agora são 6h08. Carlos Batista. Quero falar com você que está me ouvindo neste momento e está pensando em construir ou está construindo, ou então vai reformar ou está reformando. Eu quero indicar para você o Cimento Montes Claros Ultraforte. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O Cimento Montes Claros Ultraforte é ideal para a sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultraforte. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar.
Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Que o ano novo traga boas energias, muita vontade e determinação para viver, trabalhar e ser feliz. Celebrar a vida todos os dias é a missão mais importante do ser humano. Coloque toda a sua vontade de vencer no momento presente. Assuma um compromisso com você mesmo. Viva cada dia do ano novo de maneira especial, buscando a realização de uma vida cada dia mais completa. É preciso sempre acreditar que o amanhã será melhor, mas também é importante valorizar cada instante da vida, fazendo do presente o nosso maior bem. Feliz 2022, com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Iga Atacado, ofertas sensacionais todos os dias. Muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Arroz Broto Legal, 5 quilos, R$19,98. Açúcar União refinado, 1 quilo, R$3,89. Maionese Hellmann's tradicional, 500 gramas, R$5,98. Limpador Casa e Carinho, 500 ml, R$2,89. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem rede balança.
tenta aqui atrás da sua defesa. Toca para trás, Cabreira recebe de volta. Em período, volta a bola com Cabreira. Toca para Paulão de novo. Vem o toque dos 45, você vai ouvi-lo. Sai mal aqui o time do Cuiabá, o Verdão recupera. Verão meia-lua, ajeitou, bateu no ângulo. Golaço! Do tricampeão da Libertadores do Palmeiras, um golaço, aço do Verón. O Paulão entrega a bola no pé do Verón. Ele se vira, arranca, tem espaço, vai olhando pro gol, dá entrada na grande área, manda no ângulo esquerdo, a bola bate no travessão e entra. O Palmeiras marca o terceiro aos 45, um golaço, aço do Gabriel Verón. 3 pro Palmeiras, 1 pro Cuiabá. Walter não tem jeito, tá feito. Verón, um golaço, aço do Palmeiras. Ô Paulão, se der pra passar a bola pra alguém de branco, aliás de verde, o de branco não, tá, esquece. Alguém de verde, ele passou pra alguém de branco, que era o Verón, Capelani. Um absurdo de gol. Bandeirantes! Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É do Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa. A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com cafezinho expresso. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, Coxinha na Nico. Fique ligado, você já pode fazer suas encomendas para a ceia de Natal e Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Solicite agora mesmo o cardápio completo. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964, é fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte, chegando agora com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta anunciou hoje de forma oficial, no período da tarde, a informação que a gente já comentava no programa Nossa Área, hoje, que vai ao ar às 11h30 da manhã, da possibilidade da saída do Alarcon Pacheco, executivo de futebol da Ponte. E a confirmação foi feita hoje, no início da tarde, na verdade no final da tarde, né? Pelo pronunciamento do Sebastião Arcanjo na nota que foi publicada pela Ponte Preta e também com uma declaração do Alarcon Pacheco, que não é mais o homem forte do futebol da Ponte Preta. Alarcon Pacheco chegou em março de 2021 e tinha como principal responsabilidade reformular e contratar novos atletas
para a Ponte Preta disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Alarcon Pacheco chegou para substituir Alex Brasil, que ficou pouco tempo na Macaca e foi embora justamente no primeiro jogo da Ponte na temporada. Empate em 1-1 com o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Depois chegou o Alarcon Pacheco e fez algumas contratações e teve que enfrentar também problemas fora das quatro linhas, principalmente com a questão financeira. Na gestão Alarcon Pacheco foram feitas algumas contratações. Rafael Santos, lateral esquerdo, o Niltinho, o atacante, João Vitor, que foi o único jogador contratado nos últimos 4 anos que não disputou nenhuma partida com a camisa da Ponte Preta. Iago Henrique, volante, Gustavo Cipriano, zagueiro. Também o Alarcon trouxe o Rodrigão, atacante, o Cleilton, que renovou seu contrato porque está passando por uma recuperação após cirurgia, o Fábio Sanches, o Kevin, o Lucas Cândido, o Fecim, o Josiel, o André Luiz, volante que veio do Sampaio, o Iago, atacante que veio do Confiança, e também o Marcelo Hermes. Foram as contratações do executivo Alarcon Pacheco, que agora não é mais funcionário da Ponte Preta. A informação que eu recebi é que no primeiro momento a Ponte não vai contratar um novo executivo de futebol. Cargo remunerado. Alarcon era remunerado, Alex Brasil era remunerado, Gustavo Bueno era remunerado, Marcelo Barbarotti era remunerado, os últimos executivos que passaram pela Ponte Preta. E o Eberlin, ele deve nomear um diretor de futebol estatutário, que não recebe, que não tem vencimentos, mas acompanha ali o dia a dia do futebol da Ponte Preta. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. A saída do Alarcon não deve ser substituída por outro profissional, e sim um diretor de futebol deve ser colocado na diretoria para comandar a Ponte Preta pelos próximos anos, pelo menos no mandato, e nesse primeiro período do mandato do Eberlin, como ele mesmo disse em sua entrevista coletiva, vai ter que enxugar a máquina, e o grande desafio é o desafio financeiro. Júlio. Falando sobre a saída de Alarcon Pacheco do comando do futebol na Macaca, né? Uma das primeiras mudanças aí do novo presidente Eberlin. Alarcon Pacheco chegou em março, teve a missão de reestruturar a Ponte para o campeonato da Série B. Sofreu muito nessa com as questões financeiras e agora vai seguir um outro rumo na carreira que não dentro do Moisés Lucarelli. É correto a gente mencionar isso porque foi o que aconteceu. O trabalho dele foi prejudicado pela falta de recurso, né? A Ponte teve muitos problemas desta ordem, teve greve, está tendo greve, e isso prejudica qualquer trabalho de qualquer executivo. Mas quando ele foi contratado, dele se esperava, e ele sabia, naquele momento era clara a situação da Ponte, e ele aceitou o desafio, que ele viesse com algumas alternativas, com criatividade. E o mercado mostrou, e ele também, que ele não tinha uma relação a relação com o mercado que a Ponte precisava, não é? Pode ter até no passado servido para outros times, mas na Ponte as escolhas que ele fez foram no máximo razoáveis, e a Ponte precisava de muito mais que isso. Que ele seja feliz em outro lugar, ele não deu certo na Ponte, e eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Vou repetir, quero que ele seja muito feliz em outro lugar, mas aqui em Campinas ele não vai deixar saudades. Júlio. Carlos Batista, qual o balanço que você faz, Batistão, do período que o Alarcon Pacheco esteve à frente do futebol na Macaca? Absolutamente razão, porque é difícil, né, trabalhar num período tenebroso como foi esse 2021 para a Ponte. Então, pode ser que ele tenha capacidade, pode ser até que ele consiga fazer um trabalho muito melhor numa outra agremiação, e aí a gente não consegue dissociar uma coisa de outra, né? Uma coisa é você trabalhar com orçamento, jogadores que ele trouxe, eu não tenho aqui a relação, mas ele trouxe dentro de um cenário complicado financeiramente falando. Então, como é que você vai analisar o trabalho de um cara que teve essas dificuldades imensas?
Tem que ter criatividade, não tem dinheiro, tudo bem. Mas o futebol é todo ele comercial, né? Muito difícil hoje, o futebol é muito diferente. Antigamente até era possível, na base da conversa, na base do relacionamento, você trazer aí jogadores pela amizade. Atualmente é muito difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil que isso ocorra. E acho até, embora não tenha essa informação, mas apenas fazendo uma leitura dos fatos, que o Alarcón Pacheco está sendo desligado. A Ponte está dizendo que houve um comum acordo, e acho até que realmente deve ter havido um comum acordo, mas na realidade ele foi desligado, e ele está sendo desligado muito mais em função do aspecto financeiro do que uma avaliação da capacidade profissional dele. Porque a Ponte está vivendo e vai viver um enxugamento aí da máquina muito severo. Foi isso que disse o Marco Antônio Eberlin quando foi eleito presidente da Ponte, ainda dentro do Salão Nobre, quando deu a entrevista coletiva. Então o enxugamento será muito severo e, claro, evidente que a Ponte, diante daquilo que o Marco Eberlin colocou, não tem como se dar ao luxo de ter um executivo de futebol. Quem for fazer esta função terá que ser um profissional, ou um profissional muito mais barato, início de carreira ou coisa parecida, ou então um profissional diletante. O diretor de futebol talvez abrace essa função e comece desta maneira, sem custo, a desenvolver o trabalho. Lá na frente, se der uma arrumada na casa, pode ser até que volte a ter um executivo de futebol. Mas eu penso que não foi pela competência, né, ou pela capacidade que ele não permaneceu ou não permanecerá na Ponte. É muito mais em função do aspecto financeiro. A Ponte, daqui para frente, ela tem dois caminhos, né? Dois caminhos para montar o time para a disputa do Campeonato Paulista. Primeiro, usar os jogadores da base, vários têm condições de fazer um bom campeonato. Thiago Lopes é uma realidade, Leonaldi é uma realidade, Jean Carlos é uma realidade, sempre lembrando que quem falou pela primeira vez desse atleta foi o Jorginho, e não é uma palavra a ser descartada, é um cara que conhece. Isso foi na época que a Ponte soltou o Abner, porque o Atlético Paranaense pagou a multa rescisória e levou o Abner. E o Jorginho disse, não tem nenhum problema, pode levar o Abner, porque nós já temos outro lateral esquerdo que tem a mesma qualidade para poder assumir aí a função. O tempo passou, infelizmente, o Jean Carlos teve um período aí contundido, quando jogou não luziu, ainda está devendo, ele ainda não preencheu a expectativa do Jorginho. Então, usa jogador da base e traz pelo menos 4 jogadores experientes para fazer um Campeonato Paulista de manutenção. O desafio é permanência no Campeonato Paulista. Ou então, a Ponte vai ter que buscar auxílio em empresários, entregar o time na mão dos empresários. A Ponte estará numa vitrine importantíssima, que é o Campeonato Paulista. Então você tem aí os seus jogadores, olha, você quer uma vitrine? Então coloque aqui os seus jogadores, você pagando os salários, a Ponte vai dar vitrine para esses jogadores, mas não tem condição de pagar os salários. Então são dois caminhos. A Ponte, para montar um time competente para a disputa do Campeonato Paulista, não adianta ficar aqui iludindo o torcedor. Não vai acontecer. Então, ou coloca na mão de empresários e os empresários montam o time, ou então vai ter que mesclar aí, né? Contratar não sei como 4 jogadores. Pode, por exemplo, buscar jogador nos grandes times. Os grandes times têm elencos gigantescos. E todo ano tem que colocar esse pessoal para rodar. Então, se tiver relacionamento, aí sim vale o relacionamento. É ir lá e buscar lá alguns jogadores no Palmeiras, no São Paulo, no Santos. Tá aí, por exemplo, esse Alan Victor, que o Guarani não vai ficar com ele,
vai voltar para o Santos. Acho que não vai ficar no Santos. Esse Alan Victor é bom jogador, hein? Mal aproveitado pelo Daniel Paulista no Guarani. Se a Ponte tiver o interesse, é uma oportunidade para colocá-lo. Acho que ele... Acho não, tenho certeza. Se jogar na Ponte, vai ser titular absoluto, Júlio. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Alarcon Pacheco não seguirá na Ponte Preta em 2022, VG. Então, rapaz, é até difícil você avaliar o trabalho do profissional, né? Porque eu tive um chefe muito cedo, muito no meu início de carreira, e aí já não estou falando nem da carreira de radialista, na carreira artística, mas eu estou falando na minha atividade em área comercial. Eu era muito menino. E aí, quando a empresa liberava lá o valor, né? Ela tinha um teto para contratações. Então, precisava contratar um gerente de vendas, precisava contratar um bom vendedor, um homem de marketing, um promotor de vendas, um cara de merchandising, enfim. Tudo que envolve aí, né? Um departamento comercial ou toda a área administrativa de uma empresa, e ele tinha lá os tetos, os limites, né? Ó, seguinte, a faixa aqui máxima é de X para contratar, para preencher esse cargo. Mas eu não estou contente com esse profissional que eu tenho aqui na atividade tal, e eu preciso contratar um outro cara mais bem preparado. Beleza, está nas suas mãos, você tem autonomia total, desde que o teto seja X. E aí um dia, ele ficou com o saco cheio e falou assim: posso te falar uma coisa? Não me cobre muito mais não, porque tal o dinheirinho, tal o trabalhinho. Eu vou repetir. Não me cobre mais, porque em cima daquilo que vocês estão me proporcionando e me liberando para trabalhar, eu tenho que dizer para vocês que tal o dinheirinho, tal o trabalhinho. E aí é o caso do Alarcon, né? O que ele tinha na mão para contratar? E além disso, daqueles que ele contratou, consegue fazer jogar com salário atrasado? Então é difícil julgar. Era caçapa cantada de que ele não continuaria pelos resultados, mas eu não vou aqui formar um juízo de valores com relação à condição profissional dele, porque ela foi bastante prejudicada em função do momento especialíssimo em que ele teve a sua gestão à frente do Departamento de Futebol na Ponte. Bom, a gente espera agora, né? Provavelmente não teremos um substituto para esse cargo, como o Lupe explicou num primeiro momento. Vamos aguardar para saber quem será o responsável pela montagem do elenco, quem vai tomar a frente desse processo de reformulação. Seguindo, Antônio Lupe. Bom, Júlio, agora eu vou para o momento de muito estudo que fiz durante esses 4 anos que estou à frente como setorista da Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes. Eu peguei todas as classificações da Ponte nos últimos campeonatos que ela disputou, e o que deu mais trabalho, mas eu acho que vai ser importante até para a gente tentar algumas justificativas, algumas explicações por que nesses últimos 4 anos a situação da Ponte, na maioria dos campeonatos, ou ela brigou para não cair, como nos campeonatos paulista de 2018, 2020 e também 2021, e também os campeonatos da Série B, que ela disputou aí na última rodada praticamente apenas para cumprir tabela. A Ponte Preta, em 2018, ela disputou 3 competições. No Campeonato Paulista, ela somou 12 pontos na primeira fase, 3ª colocação do Grupo A, a 3ª pior campanha. Ao lado do Mirassol, as 2 equipes escaparam do rebaixamento. Na segunda fase, a Ponte Preta foi campeã do Troféu do Interior, justamente em cima do Mirassol. No Campeonato da Copa do Brasil, a Copa do Brasil 2018, a Ponte chegou até as 8ª de final, eliminada pelo Flamengo, em pleno estádio do Maracanã. E na Série B de 2018, a Macaca brigou para subir, ficou em 5º lugar com 60 pontos, naquela campanha incrível do técnico Gilson Kleina. Em 9 jogos, conseguiu 7 vitórias e 2 empates.
Esse é o primeiro cenário, 2018. Em 2019, a Ponte Preta também disputou as mesmas competições. No Campeonato Paulista, na primeira fase, fez 19 pontos. Ficou na terceira colocação do Grupo A. Foi a quarta melhor campanha no geral. Só que por conta do regulamento, não conseguiu a classificação. Na segunda fase, ela ficou com o vice-campeonato do Troféu do Interior. Perdeu para o Red Bull Brasil, que ainda nem era Red Bull Bragantino. Na Copa do Brasil 2019, o primeiro fiasco. Foi eliminada 2 vezes pela Aparecidense na primeira fase da Copa do Brasil. E na Série B, ficou na 11ª colocação, com 47 pontos. Na última rodada, jogou contra o Brasil de Pelotas, jogo que não valia nada para nenhuma das equipes. 2020, Campeonato Paulista, a Ponte também disputou as mesmas competições. Na primeira fase, ficou em segundo lugar no Grupo A, com 13 pontos. Detalhe, foi a quarta pior campanha da Ponte Preta em relação aos adversários da primeira fase. Conseguiu a classificação porque os 2 times que foram rebaixados também estavam no seu grupo. Na segunda fase, ela chegou até a fase de semifinal do Campeonato Paulista e foi eliminada pelo Palmeiras. Detalhe em relação ao Campeonato Paulista 2020, todo mundo sabe, foi justamente quando teve o início da pandemia. O campeonato ficou paralisado, a Ponte na última colocação fez algumas contratações, trouxe o técnico João Brigatti e se livrou do rebaixamento. Na Copa do Brasil, a Ponte foi eliminada na quarta fase pelo América Mineiro, que inclusive chegou até a semifinal do torneio. E na Série B de 2019, na verdade de 2020, a Ponte acabou ficando na 7ª colocação com 57 pontos. Jogou contra o Figueirense, jogo que também não valia nada. Venceu pelo placar de 7-2. Chegamos na temporada 2021. A Ponte Preta ficou em terceiro lugar no Grupo B com 13 pontos. Foi a 6ª pior campanha da primeira fase. Na segunda fase do Campeonato Paulista, Macaca ficou com o vice-campeonato do Troféu do Interior, perdeu para o Novo Horizontino. Na Copa do Brasil, foi eliminada na segunda fase do torneio pelo Criciúma, e no Campeonato Catarinense foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual. E na Série B, 11ª colocação, 49 pontos, brigou aí até a penúltima rodada contra o rebaixamento. Esse é o cenário da Ponte Preta das últimas competições que ela disputou nos últimos 4 anos. Treinadores, foram muitos. De janeiro de 2018 até março de 2018, Eduardo Batista. De março de 18 até abril de 2018, João Brigatti como interino. De abril de 2018 até maio de 2018, Doriva. Maio de 2018 até setembro de 2018, a volta do Brigatti. E a gente não pode afirmar se foi interino ou se foi efetivado no cargo de treinador. Em setembro de 2018, a Ponte trouxe Marcelo Chamusca, que ficou menos de 1 mês no comando técnico da Macaca. De outubro de 2018 até novembro de 2018, Gilson Kleina. Temporada 2019 começou com o Mazola Júnior. Ele ficou até fevereiro. De fevereiro de 2019 até agosto, Jorginho. Depois de agosto de 2019 até fevereiro de 2020, Gilson Kleina de novo. De fevereiro de 2020 até outubro de 2020, João Brigatti. De novembro de 2020 até maio de 2021, Fábio Moreno. E de maio de 2021 até hoje, por enquanto, o técnico Gilson Kleina. Como eu disse, foram 5 executivos de futebol, na verdade 4, porque o Gustavo Bueno passou 2 vezes, Marcelo Barbarotti, Alex Brasil e também o Alarcon Pacheco. E eu termino esse resumo da Ponte nos últimos 4 anos com as contratações. Foram 122 contratações feitas pelo Departamento de Futebol da Ponte Preta. Em 2018, 31 jogadores. Em 2019, 35 jogadores. Em 2020, 31 jogadores. E 2021, 25 jogadores. Em relação à posição, nesses últimos 4 anos, 3 goleiros foram contratados, 16 zagueiros, 10 laterais direitos, 11 laterais esquerdos, 23 volantes,
17 meias e 42 atacantes. Um resumo do que fiz nesse levantamento. Dos 21 atacantes contratados, dos 42 atacantes contratados, 21 foram contratados e não fizeram nenhum gol. Passaram pela Ponte Preta e não balançaram as redes. 35 jogadores fizeram menos de 10 jogos pela Ponte Preta. Um jogador foi contratado e não atuou em nenhuma partida. João Vitor, que hoje está no Ituano. Moisés e Roger foram as contratações que mais marcaram gols. Moisés, em 88 jogos, marcou 19 gols. Roger, 47 jogos, marcou 19 gols. Então, em relação a alguns números aí desses últimos 4 anos da Ponte Preta, que, repito, foram 4 anos de muito sofrimento para o torcedor da Macaca, Júlio. Muita coisa, hein? São muitos números, é uma quantidade elevadíssima de jogadores que passaram pelo Moisés Lucarelli. Isso tem mostrado falta de planejamento, né, CH? A Ponte, ela precisa olhar para esses números e até fazer uma análise para errar menos e tentar dar uma continuidade maior entre um campeonato e outro, porque o que é possível detectar através aí desse relatório do Lupe são as constantes mudanças e reformulações com a temporada em andamento, e isso está claro que não funciona, né? No futebol, quando você trabalha sem convicção, o resultado é esse. Né? Se você pegar, por exemplo, eu vou só utilizar o perfil de alguns treinadores. Se você traçar o perfil de 3, 4, você vai perceber que essa diretoria, que eu estou falando do trabalho recente, tá? Ela não tinha no mínimo direcionamento do que ela pretendia em termos de futebol, de conceito. Aí você sai dando tiro para todo lado. Mas tudo tem uma explicação, né? Porque não tem dinheiro. Então por que se mete a fazer futebol? Não tem recurso, não tem gente capacitada para poder estruturar o clube, deixa para outro. Sempre aparece outro. Deixa para outro. Não se meta a fazer negócio que você não sabe. A Ponte, esse retrato, aliás, Lupe, parabéns pelo trabalho, pelo levantamento, o jornalismo vive, parabéns de verdade. E isso é uma prestação de serviço, além de um ótimo trabalho, para que quem venha por aí coloque um holofote em cima desses números. Eu tenho certeza que vocês vão colocar esses dados, como sempre fazem, no site carlosbatista.com.br, para tornar isso público. Né? O cliente, a torcida precisa saber. E isso é um indicativo muito forte por que as coisas não dão certo. Não é? É falta de convicção. É falta de gente que conhece do riscado. E isso não precisa ser muito entendido para observar, bater o olho e verificar o tamanho da confusão, para não usar outro adjetivo, que foi a administração dos últimos anos em termos de futebol. Eu vou repetir, se vocês pegarem esses últimos treinadores e traçar um paralelo em termos de conceito e de personalidade, de método de trabalho, vocês vão perceber rapidamente que um não tem nada a ver com o outro. Então o primeiro passo é você seguir um caminho, seja qual for o seu conceito como comandante, e acreditar e contratar um comandante para o seu time que realmente possa fazer virar realidade aquilo que você pretende para o clube. Não é toda hora ficar com um pires na mão e pedindo, fazendo acerto com o empresário, coloca esse, recoloca aquele. Não é assim mais que faz futebol. Precisa trabalhar com planejamento, não é? Então, isso só coloca, repito, um holofote muito grande na grande balbúrdia futebolística que a Ponte viveu nos últimos 2 anos. Os últimos resultados, né? Todo o campeonato lutando para não cair, Copa do Brasil passando vergonha. A Ponte nas últimas 2 Copas do Brasil passou vergonha. Então,
Isso retrata, isso é o raio-x perfeito da situação que foi vivida no dia a dia em termos de futebol no clube. Eu lamento muito, mas que o futuro seja diferente, Júlio. O Marcelo Pimentel tá mandando aqui, Batistão. Júlio, nem no videogame eu consigo contratar e trocar tantos jogadores igual a diretoria da Ponte. Realmente os caras são bons. O Marcelo, esse argumento aqui do Marcelo Pimentel é irrefutável, não tem jeito. Ele gabaritou nessa colocação aqui. Não tem como trocar tanto jogador no videogame como fez a Ponte aí nessas últimas 4 temporadas. E um dado que me chamou a atenção, Batista, é que a Ponte sempre foi uma força grande no Campeonato Paulista, né? E a gente tem visto aí algumas campanhas decepcionantes da Ponte no Campeonato Estadual também. E tem coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, o João Vitor. Ele estava na Ponte, não foi aproveitado, ele não teve um segundo sequer em campo, ou seja, nenhum jogo. Aí foi para o Ituano e foi um dos artilheiros do Ituano na Série C. Aí, mas é Série C. Mas nós acompanhamos a Série C. Série C disfarçada de Série B. Acho até que o Ituano teve um sucesso, foi o campeão da Série C, porque o Mazola Júnior, ele conseguiu detectar uma situação que outros talvez não conseguiram. Ele entendeu o campeonato. Ao invés de montar um time para a Série C, ele montou um time de Série B disputando a Série C. Trouxe 4 ou 5 jogadores, né? Ele pegou, o Ituano estava indo muito mal na competição, demitiu o Vinícius Bergantin, contratou o Mazola Júnior, trouxe lá uns 4 ou 5 jogadores. Gerson Magrão, por exemplo, né? Também veio o Cacá do Cerrado, veio junto com ele, chegou justamente junto com ele, né? E ele trouxe, portanto, alguns jogadores. João Vitor, buscou o João Vitor na Ponte. E aí eu estava perguntei numa entrevista para o Mazola Júnior na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. Falei, por que você acha que não deu certo, né? O João Vitor não deu certo na Ponte e no seu time ele é uma peça fundamental, marcando gol em todo jogo, fez gols importantes. Aí ele falou, isso aí acontece. Eu, quando procurei o João Vitor, eu recebi dos dirigentes da Ponte uma informação de que o jogador, a camisa pesou. Ele sentiu. E isso realmente ocorre, acontece. No Ituano ele tem total liberdade, se sentiu melhor e tal, prestigiado pelo treinador, e ele conseguiu desenvolver o trabalho. Aí eu pergunto, mas sentiu como? Se o cara não entrou em campo nem 1 minuto, então como que contrata um jogador, coloca no elenco, paga o salário do jogador, não sei se pagou alguma coisa para trazê-lo, e aí o cara tá aí, a Ponte precisando de marcar gols na competição. O ataque foi o grande problema da Ponte no campeonato. 8 atacantes, só 3 foram na rede. Olha aí o Leonaldi, que é volante, terminou como vice-artilheiro da Ponte, porque atacante nenhum conseguiu luzir. E aí um cara que é goleador, que marca gol, foi lá e foi figura importante, aí ele é dispensado na Ponte, porque ele sentiu a camisa da Ponte, sentiu a cidade de Campinas, mas sentiu como? Sendo que o cara não jogou, ele não entrou em campo em nenhum minuto. Então não podia ter aproveitado, não podia ter colocado um pouco mais o cara para jogar. Não coloca. Contrata e não coloca. Então são essas coisas que a Ponte tem que eliminar. Se contratou o jogador, se o jogador tem talento, tem qualidade, e tem um pior que ele, tendo inúmeras oportunidades, como esse Richard, que jogou 200 anos aí na Ponte, não funcionou, e a insistência com o cara, não vai. Então tem que ter um comando nesse aspecto para evitar que esse tipo de problema aconteça. Valdemir Gomes, algum ponto a acrescentar, Tigrão, desses números trazidos aqui pelo Lupe no Bandeirantes Esportiva, um relatório, né, completo sobre como foram as montagens da Ponte nessas últimas 4 temporadas, sendo 2 temporadas bem abaixo do que nós esperávamos. Bom, em primeiro lugar, parabenizar também, o CH já o fez,
parabenizar o Lupe pelo belíssimo trabalho. E os números apresentados aí nesse levantamento, eles falam por si sós, né? É impossível você levar um trabalho bem feito a efeito, é impossível você atingir objetivos traçados e você alcançar metas ousadas contratando média de 30 jogadores por ano. Não tem tatu que aguente. E tudo isso tem a ver com falta de conhecimento, falta de relacionamento, falta de dinheiro, é o tal do chapéu na mão. Ó, você vai levar esse, mas vai levar esse outro aqui de contrapeso. Ou você vai levar esse, mas esse outro aqui tem que jogar. Não sei, cara. Ó, eu prefiro não me aprofundar muito, né? Mas se eu fosse um analfabeto em termos de futebol, em termos de ver o jogo da bola, ainda assim eu teria conseguido ver que o João Vitor é muito mais jogador do que o Richard. E aí o torcedor, que nós temos o dever, a obrigação de trabalharmos com a razão. Mas quando o torcedor que é passional, e ele tem o direito de agir assim, desde que sem violência, quando ele levanta certas teorias da conspiração, quando o torcedor, não sou eu que estou dizendo, a gente tem interatividade aqui o ano inteiro, pelo WhatsApp, por e-mail e outros recursos eletrônicos, com o torcedor. E quando o torcedor insinua que tem alguma coisa estranha no ar, ninguém pode provar absolutamente nada. Mas, puxa vida, estou dando um único exemplo. Na minha cabeça, não entra a hipótese de que alguém que se diz profissional de futebol, em administração de futebol, um diretor executivo, na minha cabeça não passa. E ele acha o Richard, só para dar um exemplo, nada contra o Richard, mas só exemplificando, ilustrando a minha linha de raciocínio, que o Richard joga mais futebol do que o João Vitor, né? E um outro detalhe, a Ponte, nos últimos anos, tem feito contratos com o chapéu na mão. O que é o contrato com o chapéu na mão? Se é um jogador mais ou menos, ele já vem com 3 cláusulas absolutamente cruéis, letais. Ó, tá indo, mas se aparecer um convite de primeira divisão, ele sai. E não tem ônus e rescinde na hora e tem que ter cláusula. Se aparecer um convite do exterior, ele também vai embora. E essa é só uma hipótese, não sei se é colocado ou não em contrato, não estou afirmando, que ele tem que fazer um número mínimo de jogos para se projetar e para se colocar definitivamente na vitrine. Então, e essa eu estou colocando como uma desconfiança, não estou afirmando nada. E aí o que acontece? Por que você tem que contratar média de 30 por ano? Porque o pé de rato que você traz, ninguém quer. E aí os caras fazem contrato longo. E o que se destaca minimamente tem as portas abertas para ir embora e usa o clube como barriga de aluguel. Então, o contrato mal feito, porque ou você faz do jeito que o empresário quer, ou ele não traz o jogador, me parece ser o grande flagelo das últimas administrações da Ponte. E a gente espera, sei lá como, não sei de onde veio o dinheiro, ninguém me falou ainda. Eu espero que tenha recursos. Mas eu espero que isso acabe pelos lados do Moisés Lucarelli. Você quer ver um detalhe? Ô Lupe, você está na escuta? Sim. Quem que tem contrato aí dos que estão no elenco ainda até o final do ano que vem? Você tem essa relação aí? Tenho sim, já passo para você agora. Jogadores, a maioria são jogadores da base.
Mas fora os da base, eu tô falando contratados. Tá, André Luiz até maio de 22. Você viu como que é fácil? Quando o cara não joga um futebol que a torcida gostaria que jogasse, você viu como que é mais fácil fazer contrato longo? Fala mais um. Gustavo Cipriano, maio de 22. Então, qual que é o objetivo de trazer o Cipriano com um contrato longo? Mais um. Tirando da base, né? Moisés até abril de 24, renovou recentemente porque a Ponte comprou parte dos direitos dele. Moisés está correto, compreensível. Tem mais? Niltinho, 12 de 22. Então, o que a Ponte vai ficar fazendo com o Niltinho? Mais um ano no elenco. Não precisa dar mais nenhum, viu, Lupe? Tá Agora... bom, obrigado. Não precisa dar mais nenhum, não. Então, quando o cara é bom de bola... Por exemplo, o Fábio Sanches, o contrato era até quando? Até ontem. 30 de novembro. Esse joga. Esse foi o melhor zagueiro que a Ponte colocou em campo em 2021. Mas aí o empresário fala, não, até o final da Série B. Porque eu vou usar vocês lá como barriga de aluguel e vocês vão ficar chupando o dedo porque vocês estão passando o chapéu. É isso que aconteceu. Por isso que deu quantas contratações de 2018 para cá, o Lupe? 122 contratações. Dá mais de 30. 4 vezes 3, 12. Deu mais de 30 em média. Sim. Por ano. É por isso. Então o Niltinho, até final de 2022. Por que não fizeram um contrato assim com o Fábio Sanches? Esses são os problemas. E também não estou dizendo que é porque... A, B ou C não sabe trabalhar ou é burro. Não é isso. É que ele faz dentro da frase que eu comecei esse comentário aqui. Tal o dinheirinho, tal o trabalhinho. Então, se é um cara de condição técnica absolutamente questionável, é mais fácil fazer um contrato que beneficie o clube. Pelo menos um contrato longo. Quando o cara é mais ou menos... Tem que fazer contrato curtinho, senão ele não vem. E aí você tem que montar, não é um time por ano. Você tem que montar um elenco por ano. Porque 30 jogadores, 32 é a média que todo mundo trabalha, elenco inteiro. Então a Ponte está contratando um elenco inteiro por ano. E aí não tem jeito de dar certo. Quando a gente entende que é um esporte, é o Futebol Association. Precisa criar raízes. Precisa se desenvolver, precisa entender direitinho a cultura do clube, precisa entender o comportamento da torcida, precisa se entrosar com os seus companheiros. Não dá, pô. Você vai observar que a Ponte vai estrear no Campeonato Paulista, ela vai estrear no Campeonato Paulista com um time, com relação ao time base que terminou aí, não vou nem falar do Coritiba, mas que ganhou o jogo lá do Confiança, com 2 ou 3 jogadores, o resto é tudo novo. E no banco também, todo mundo novo. Então é difícil dar certo e isso tem que ser estancado o mais rapidamente possível. Quantos volantes foram contratados? Volantes? Foram 23 volantes. E vai gostar de volante assim na... 3 pontinhos. Então... 23 volantes e terminou com 2 moleques jogando de volante. Então, tirou tubo. Eu paro por aqui, Júlio. Já fui longe demais. Maravilha. Daqui a pouco o Lupe tem mais uma parte aí do boletim dele. A gente segue falando da Ponte. Na sequência, mais informações da Macaca. Mas antes, o Batistão tem mais um recado aqui para os nossos ouvintes. Não, intervalo. Então vamos lá, 6h58. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Colchão mole bovino resfriado, R$ 35,98 o quilo, para cliente Taquaral Mais. Cerveja Petra Puro Malte 350 ml, R$ 2,59. Café São Joaquim 500 gramas, R$ 11,99. Essas ofertas valem somente hoje, 1º de dezembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Que o ano novo traga boas energias, muita vontade e determinação para viver, trabalhar e ser feliz. Celebrar a vida todos os dias é a missão mais importante do ser humano. Coloque toda a sua vontade de vencer no momento presente. Assuma um compromisso com você mesmo. Viva cada dia do ano novo de maneira especial, buscando a realização de uma vida cada dia mais completa. É preciso sempre acreditar que o amanhã será melhor, mas também é importante valorizar cada instante da vida, fazendo do presente o nosso maior bem. Feliz 2022, com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, ofertas sensacionais todos os dias. Muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Arroz Broto Legal 5 quilos, R$19,98. Açúcar União refinado 1 quilo, R$3,89. Maionese Hellmann's tradicional 500 gramas, R$5,98. Limpador Casa e Carinho 500 ml, R$2,89. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Bom, só passando a régua, Antônio Lupe, no noticiário da Macaca, torcedor na expectativa aí de saber quando que começam as contratações da Ponte para 2022, Lupe.
Olha, Júlio, ainda é muito difícil a gente falar a respeito de contratações, porque primeiro passo é decidir sobre o técnico, né? E até o final da semana a informação que tenho é que vai ser definido se o Gilson continua ou não à frente do comando técnico da Ponte. Ele vai conversar com o Eberlin, novo presidente da Macaca. Aliás, Eberlin amanhã vai conversar conosco aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo e acredito que vai dar um pouco mais de informações a respeito dessa negociação com o Kleina. O que está pegando, é claro, resolver a situação financeira do Kleina de 2021, até porque ele ainda precisa receber parte de alguns meses que trabalhou, e também a respeito da questão financeira da temporada do ano que vem. Mais uma vez eu vou usar a frase do Eberlin, vai ter que enxugar a máquina, Júlio. Perfeito, e vamos agora atender os ouvintes do nosso Fala Galera. Fala Galera, aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala Galera. E o primeiro ouvinte vai pro ar. Boa tarde, Júlio Nascimento. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, Valdemir Gomes. Boa tarde, Bate Pesado. Boa tarde, equipe Band. Vanderlei do Vasco da Gama. Me disse um passarinho carioca que ele está de saída do Vasco. Seria um bom nome para a meta bugrina? Grande abraço, Marcelo Gomes. Qual que é o pássaro mais comum do Rio de Janeiro? Vamos ver aqui. Pássaro mais comum do Rio de Janeiro. É o bem-te-vi. E o Sabiá Laranjeira foi quem soprou aí pro nosso ouvinte que o Vanderlei tá de saída do Vasco. E aí, CH, Vanderlei, nome muito tempo no Santos, né? Grêmio, Coritiba, não foi bem no Vasco, seria um nome interessante para você no Guarani? Olha, Júlio, eu gosto sim, um cara experiente. Eu não sei quanto ganha, se é possível contratar, não sei qual é o teto para contratar goleiro, mas eu tenho certeza de uma coisa, ele é mais goleiro do que os goleiros atuais do Guarani. Mais um ouvinte. Júlio, boa noite para toda a equipe aí da Bandeirantes. Eu não sou ponte pretano, sou bugrino, mas ouvir o Tigrão dando Roberto Miranda para vários jogadores é impagável. O Tigrão é fantástico. Abraço para todo mundo aí. Essa lista aí vai ficar grande aí pros dois times, né? A cada semana aumentando. Mais um ouvinte falando. Boa noite, meu nome é João, aqui de Campinas também. Eu até concordo com alguma limpeza no time da Ponte, mas não adianta mandar praticamente o elenco inteiro embora, mesmo porque não tem dinheiro para dispensar os jogadores e não tem dinheiro para recontratar ninguém. É muito complicado todo ano a Ponte Preta começar do zero, seja no Paulista, seja na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito complicado, um campeonato muito corrido, não tem calendário para treinar. Então, mantém o esqueleto do time do jeito que tá, meu Deus do céu. E o problema da Ponte Preta é um só, ninguém desaprendeu a jogar bola. O problema é falta de pagamento. E amanhã, né, Batistão, vai ser uma oportunidade boa, né, esse diálogo que teremos com o Eberlin, porque ele falou sobre estratégias de montar um time competitivo com pouco dinheiro. Isso é difícil. É um desafio e tanto, né, no futebol atual. Futebol sem dinheiro é difícil, né? Futebol é um esporte muito caro. Quem se aventurar a fazer isso pode, né, pode quebrar a cara, pode aí rebaixar o time. São coisas terríveis que podem acontecer. Agora, não tem outro caminho também, né? Eu acho que vai ser muito importante essa entrevista. Eu até conversei hoje com o Marco Eberlin por telefone sobre o treinador e ele me disse que até sexta-feira provavelmente vai ter o nome do treinador. Perguntei se o Gilson Kleina vai permanecer, ele disse que tem essa possibilidade, mas também pode ser que um novo treinador apareça no estádio Moisés Lucarelli. Não deu perfil, não deu indicativos de que perfil, qual é o perfil do treinador que será contratado. Ele apenas disse isso, colocou em aberto possibilidade de renovação com o Gilson Kleina, mas esbarra nessa questão aí, né? Tem um passivo muito grande
E até o ouvinte falou, mas começar do zero, não sei o quê. Melhor seria manter aí uma espinha dorsal. O problema é que mesmo que os jogadores queiram ficar, a Ponte não tem condição de renovar os contratos. Porque não sabe de onde vai pegar, né? Não tem o dinheiro. E aí, como é que vai renovar o contrato? Fábio Sanches, por exemplo. Se ele tivesse vontade em permanecer na Ponte, como é que a Ponte vai continuar pagando o salário dele? Porque por mais difícil que tenha sido a situação da Ponte na montagem desse elenco, a folha de pagamento da Ponte não era uma folha barata. Pelo investimento que foi feito, pelas contratações que foram realizadas, a Ponte jamais deveria ter feito um campeonato tão ruim da Série B como ela fez. Então veja que não é só o dinheiro, tem que ter competência também. A Ponte, é bem verdade que ela teve, não vou dizer que azar, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, mas faltou sorte também para a Ponte, né? Eu prefiro falar que faltou sorte do que teve azar. É uma questão de princípio, né? Eu sou um cara sempre olhando sempre pelo lado positivo. Porque contratou jogadores, por exemplo, Paulo Sérgio, vice-artilheiro do Brasil. Chegou aqui, não funcionou, não aconteceu nada. Então, em princípio, boa contratação, todos elogiaram, na Ponte não funcionou. Camilo fez um campeonato excepcional pela equipe do Mirassol. Aliás, os 3 do Mirassol a Ponte contratou. O mercado queria. E a Ponte trouxe o Hernandes, lateral esquerdo, Luiz Oyama, que foi o grande articulador de meio campo desse time do Botafogo. E na Ponte era vaiado todo jogo, saía de campo como o pior em campo. E o Camilo, que fez um grande campeonato paulista pelo Mirassol, e na Ponte a coisa não funcionou. E isso sem contar inúmeras contusões. Inúmeras contusões. O técnico Gilson Kleina não conseguia repetir o mesmo time em 2 partidas subsequentes na competição. A Ponte foi terrivelmente perseguida pelas contusões. Então veja que às vezes é feito um trabalho visando um tipo de procedimento. Lembro até que o João Brigatti foi demitido da Ponte no ano passado. A Ponte era a 3ª colocada. E o time estava jogando mal, não apresentava um bom futebol, mas vinha pontuando. E aí, não, o João Brigatti tem que melhorar, a Ponte tem que melhorar. Então vamos contratar um técnico de nomeada, um técnico competente, com reconhecida folha de serviço prestada ao futebol. Marcelo Oliveira. Fiasco total. Piorou aquilo que eles imaginavam, os dirigentes, que estava ruim. Eu, por exemplo, achava que estava ótimo, 3º colocado. Na Série B, a Bezona vinha fazendo um campeonato dando indicativo de que o time iria subir. Tinha possibilidade de subir. Então, talvez agora, numa situação antagônica, o inverso, sem dinheiro, com dificuldade, apostando talvez na base, a Ponte possa montar um time competente que vai fazer um grande campeonato. Em 69, quem conhece a história, aconteceu isso. A Ponte não tinha dinheiro, apostou na base, de cá, o grande artífice desse meio campo, né? O time subiu, foi para a Série A, não existia essa nomenclatura, mas era a 1ª divisão, né? Divisão de acesso, e tinha a 1ª divisão, que era o Campeonato Paulista. E em 1970, ano seguinte, fez um grande campeonato, foi roubada pela arbitragem. Arnaldo César Coelho, marcando um pênalti inexistente do Henrique no teto do São Paulo. Depois, 14 anos mais tarde, ele próprio, Arnaldo César Coelho, reconheceu que a falta foi fora da área. Se ele não tivesse marcado aquele pênalti, a Ponte muito provavelmente teria sido campeã paulista em 1970. Time de meninos, montados lá em 1969. Então vamos torcer para que o Marco Eberlin consiga isso. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Júlio. Boa noite. Júlio, eu sou da geração 78. Opa. E fico me perguntando, quem viu os jogos de Guarani e Palmeiras, quantos jogos o Guarani não ganhou? Então me pergunto, como o Palmeiras evoluiu tanto e o Guarani regrediu tanto, hein? Que
geração, década de 70, em vez do Guarani evoluir no mesmo nível do Palmeiras, regrediu tanto e o Palmeiras evoluiu tanto. Um abraço, boa noite, é de tristeza no coração. Boa noite, Cavalcante. Um abraço. Um abraço, Cavalcante. É uma reflexão doída, né? De fato, o futebol campineiro tinha muito potencial. O Tigrão pode até falar melhor do que eu, ali nas décadas de 70 e 80, e pouco se entende, né, do que aconteceu no meio do caminho para que aquele protagonismo de outros tempos não ter continuado nos últimos anos. E a gente torce ainda, embora muito difícil, né, Tigrão, para que esse protagonismo volte aos poucos e Campinas volte ao posto que ela merece também no futebol. Na verdade, você até falava de saudosismo hoje na hora do almoço, né? Mas não é saudosismo. A gente tem que colocar as coisas do jeito que elas são, né? E como é que elas são? Houve uma mudança muito grande com o advento da Lei Pelé e com também o crescimento da influência de quem compra os direitos de transmissão do futebol. Essa influência foi daninha para as equipes médias. E ela automaticamente, porque não dá, pô, a Ponte tinha o melhor time do Brasil em 77. Mas disparado, assim, largado. E o Guarani tinha o melhor time do Brasil em 78, mas disparado, inclusive foi campeão. A Ponte bateu na trave, todo mundo sabe por quê. Mas a torcida, o retorno financeiro, né? O retorno de marketing, o retorno de investimento dos grandes investidores que surgiram no futebol, ele sempre foi e sempre será, a menos que ocorra uma grande metamorfose, muito menor do que se investir no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo e daí para frente. Então não é questão do saudosismo, nem que o Palmeiras acertou mais e o Guarani de 78, que ganhou do Palmeiras o título, errou mais. Eu não vou por esse lado. Errou sim, errou muito. Poderia ter trilhado um outro caminho. Teve administrações caóticas. Perdeu seu grande patrimônio, que é o Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então teve muito erro. Mas essa disparidade do que é o Palmeiras hoje, o Corinthians, mesmo com todas as suas dívidas, é que o futebol se profissionalizou com investidores. E o investidor, ele vai atrás do maior retorno. Seja o investidor da televisão, seja o investidor de qualquer outro ramo de atividade. Que investe na camisa, que põe jogador lá, que vira parceiro. E o que ele quer? Ele quer lucro. E onde que ele tem mais lucro? Onde tem mais torcedor, pô. Onde o time é maior e ponto. Eu acho que Campinas, apesar de todos os desbandos, ter ainda 2 times com todas essas diferenças brutais, ter ainda 2 times na Série A1 do Campeonato Paulista e ter 2 times a partir do ano que vem na Copa do Brasil e ter 2 times na Série B, que hoje é um grande campeonato, Campinas ainda sobreviveu. Ainda é um milagre se nós compararmos com outras equipes que tinham também um tamanho gigantesco no interior de São Paulo, como a América de Rio Preto. Então não é aqui que houve desaparecimento, aqui ainda nós estamos na crista da onda, apesar de estarmos anos-luz atrás dos grandões, mas é porque mudou o investimento. Antes todo mundo vivia de bilheteria, hoje vive de grandes investimentos de empresários, de empresas e de uma bolsa fabulosa que é paga pela televisão. E ela é paga de acordo com o número de aficionados, com o retorno que isso dá de audiência. Ponto. Mudou o foco. Antes o Corinthians tinha na renda e no seu parque de sócios que pagavam lá a manutenção. Hoje os caras vão lá, oferecem 200 milhões para colocar o nome na arena, 1 bilhão para não sei mais o quê. Então é o tamanho. Os rios correm para o mar. E aquele que era grande, quando a economia mudou e o futebol se profissionalizou e os investimentos vieram a rodo,
eles ficaram maiores e os médios ficaram menores. Eu vejo por esse lado. Mas Campinas ainda é uma sobrevivente, se compararmos com outros times importantíssimos do interior de São Paulo, que praticamente desapareceram. Perfeito, belíssimo comentário do Tigrão aqui no Bandeirantes Esportiva. E já vamos com mais destaques aqui da dupla campineira. 7h19. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Desejo que o ano novo seja recebido com muita paz, tendo o otimismo como seu guia, permitindo uma grande quantidade de novas conquistas. Que o sucesso seja o destino final dessa caminhada. Que cada obstáculo sirva de motivação para solidificar ainda mais tudo de bom que for construído. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos lares. Que a vontade de viver em um mundo mais justo e honesto toque o coração da humanidade. Que o sofrimento se afaste das nossas crianças inocentes. Você é uma pessoa nobre com uma bela missão na vida. Peço que nada desvie o seu caminho desse percurso de bondade e amor. Feliz 2022 com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Vamos falar agora sobre a Ivisum Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 99908 4730. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as Óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental.
Continental. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Vamos lá com os destaques finais aqui do nosso Bandeirantes Esportiva nesta quarta-feira. Começou dezembro, hein? Chegamos em dezembro e o destaque do Bugre, Marcos Luiz. Bem, Júlio, só lembrando que o dirigente Michel Alves confirmou que o Guarani deve renovar o contrato com o Daniel Paulista. Também quer a permanência de jogadores que foram importantes na disputa deste último campeonato brasileiro. Regis está conversando com a diretoria e pode renovar. Bruno Sávio tem a questão salarial. Sobre Rodrigo Andrade, o jogador dificilmente ficará no Guarani. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Que hoje anunciou de forma oficial a saída do executivo Alarcon Pacheco. No primeiro momento, a nova diretoria não deve contratar nenhum profissional para assumir o cargo, e sim um diretor estatutário para a área do futebol deve ser anunciado pelo novo presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Fiquei devendo uma entrevista do Rodrigo Rosan, técnico do Sub-15. Amanhã, no Nossa Área, a gente ouve o treinador da Ponte. Sub-15 da Macaca está nas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. Hoje, no Moisés Lucarelli, empate com a Ferroviária em 0-0. Na semana que vem tem o jogo da volta em Araraquara. Carlos Henrique, o seu destaque final, CH. É, quarta-feira sem futebol, Júlio. Dari série na televisão e no Netflix. Boa noite e até amanhã. Hoje é dia de pegar pipoca e assistir um filminho, né? Não tem futebol, teve futebol internacional agora há pouco. Aliás, Mohamed Salah, se não for o melhor do mundo na próxima temporada, vai me surpreender muito, tá jogando muita bola no Liverpool. Vamos lá, Carlos Batista, o seu destaque final. E todo mundo aqui ficou agitado, viu, Batistão? Porque a galera que acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook, viu um pouquinho de Felipe Meu Neto também na nossa transmissão. É verdade, chegou aqui Felipe Meu Neto. Hoje é aniversário da minha filha, Poliana Batista Tomás. E ela deu uma passada aqui, né? Assim que terminar o programa, vamos poder aqui cumprimentá-la pelo aniversário e passou por aqui, Felipe Meu Neto. Estava mostrando para ele aqui uns livros que eu tenho aqui, né? Estou tentando fazer com que ele se interesse pela leitura. Mas notícia muito ruim, né? A Vara do Trabalho de Santa Bárbara do Oeste bateu o martelo e aceitou uma proposta de 11 milhões feita na semana passada pelos bens do União Barbarense, incluindo o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães e também o Clube Social. Tragédia total, né? Tanta dificuldade para conseguir o patrimônio, mas dívidas imensas e União Barbarense, portanto, perdeu o seu patrimônio. Valeu, Júlio, um abraço. Valeu, Batistão, um abraço para você também. Valdemir Gomes, seu destaque final, Tigrão. Um abraço e um beijo para a Poliana, que eu carreguei
no colo. Veja Olha aí. você como passa rápido o tempo. Daqui a pouco o filho dela, o Felipe, meu neto, vai me carregar nos braços. Você vê como é que muda tudo. Por isso que o tempo passa rapidamente e o telhado vai embora. Felicidades para a Poliana, que Deus a proteja e ilumine sempre. Ela que é uma pessoa fantástica, de um coração maravilhoso, uma filha exemplar, uma esposa espetacular e uma mãe como poucas. Que Deus a ilumine. Parabéns, Poliana. Boa noite, Júlio. Até amanhã. Boa noite, Tigrão. Boa noite a todos. Na sequência tem Esporte e Debate com Alexandre Pretzel e Capelanes. Eu volto amanhã, 11h30 com Nossa Área e às 5 horas tem um novo encontro com você aqui no Bandeirantes Esportivo. Agradecendo trabalhos técnicos de Carlos Alexandre Almeida e Gil Kleber. Até amanhã. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZY